Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Nosso entrevistado de hoje, aqui em Contextualizando, é o jurista Fábio Lins de Lessa Carvalho. Além de procurador do Estado, professor de Direito, advogado e escritor na área jurídica, ele é também presidente do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas. Bom dia, bem-vindo aqui, Fábio, ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os seus espectadores. Eu gostaria de falar, inicialmente, a respeito do livro que você lançou recentemente, né, agora há poucas semanas, Machado de Assis e Administração Pública. O que é que tem, na sua visão, evidentemente, o escritor a ver com essa atividade? Bom, primeiramente é importante a gente destacar que nos últimos anos eu tenho feito algumas pesquisas que relacionam determinadas personalidades brasileiras de relevância para a cultura, para a literatura, para as artes de uma forma geral, com a administração pública. Nesse sentido, já desenvolvi trabalhos sobre Graciliano Ramos, sobre Pons de Miranda, sobre Nise da Silveira, e, de repente, eu encontrei em Machado de Assis a pessoa ideal para que eu comentasse no meu próximo livro. Machado de Assis foi servidor público durante mais de 40 anos, exerceu 12 diferentes cargos públicos, dos mais subalternos. Ele começou como tipógrafo, um cargo de natureza mais manual, e foi galgando postos a partir de sua competência, de sua dedicação, de seu zelo, e chegou até a ser quase ministro, digamos assim. Ele substituiu o ministro nas suas ausências. Então, Machado de Assis é um exemplo raro na administração pública brasileira de alguém que, mesmo com toda a discriminação, preconceito racial e social que existia à época, né? Estamos falando do século XIX, em plena escravidão, Machado de Assis, mesmo sendo mulato, vindo de uma camada social mais pobre, ele consegue alcançar o sucesso profissional. E isso sempre exercendo os cargos que ocupou com muita competência. Machado de Assis é, sem dúvida, uma das referências da literatura brasileira. Tem alguma obra que ele traz especificamente de administração pública? Veja só, todas as obras Machado de Assis sempre tem personagens que são funcionários públicos, pessoas que frequentam as repartições públicas à época, o Brasil ainda império, mas depois ele também comenta os meandros da República que recém se instalava no nosso país. Então sempre há personagens que ou frequentam por trabalhar, ou frequentam como administrados, né? Pessoas que lidam com a administração pública, os órgãos da administração. Mas certamente são nas crônicas de Machado de Assis em que a gente encontra sua opinião sobre os mais diversos temas que envolvem o Estado. Isso impressiona. A respeito desses trabalhos que você tem feito, a respeito sobre personagens, né? Assim, pessoas muito conhecidas, e a relação deles com o serviço público, eu lhe pergunto, aquele livro Graciliano Ramos e Administração Pública, ele continua esgotado? Em relação a esse livro, foi o primeiro que eu escrevi nesse contexto, que é de 2017, em que eu comento os relatórios do prefeito Graciliano Ramos e analiso a trajetória deste grande alagoano à frente de diversos cargos públicos. O livro estava esgotado até semana passada, então parece que foi combinado aqui, mas não foi. O livro acaba de ter uma segunda impressão realizada pela editora Fórum de Belo Horizonte e já está disponível ao público. Então, quem quiser ler esse livro está agora com essa oportunidade. Além desses trabalhos que você tem feito, né? Esses livros que você tem escrito a respeito de personagens e a ligação deles com o serviço público, que outros trabalhos você tem publicado até agora? Bom, eu tenho escrito livros que refletem as minhas pesquisas acadêmicas. Como eu sou professor de Direito Administrativo, geralmente dizem respeito a alguma temática que envolve a administração pública. Então, eu tenho um livro sobre concursos públicos, acesso igualitário aos cargos públicos, discriminação nesse acesso, livros sobre licitações e contratos administrativos, sobre processo administrativo, livros que tratam do autoritarismo e do patrimonialismo na administração pública brasileira, dentre outras questões. Muita gente acha que a administração pública só diz respeito mesmo a quem é servidor público. O que é que o cidadão, de maneira geral, teria a ver com a administração pública? Tudo. A administração pública é o espaço de atuação do Estado voltado para atender às necessidades da sociedade, do cidadão.
Então, o cidadão, ele não apenas é o destinatário das ações administrativas, mas ele deve também participar, influenciar as decisões, fiscalizar, cobrar, e, portanto, tem tudo a ver. O direito administrativo é o direito da cidadania, é o direito que propõe às autoridades públicas, aos agentes públicos, uma série de medidas de maneira que se garanta, ao final, a prevalência do interesse público. Então, é de interesse de todas as pessoas que nós tenhamos leis administrativas boas, eficazes e que essas leis possam ser respeitadas. E tem também a questão do serviço público, né, que ainda é a forma mais democrática de o cidadão, qualquer pessoa, né, ter acesso à administração pública. Sim. Em um país como o nosso, onde há uma grande carência nas mais diversas áreas, né, na saúde, na educação, segurança pública, questões relacionadas à previdência, transporte, lazer, habitação, em todas essas áreas, tudo isso demanda políticas públicas capitaneadas pelo Estado, pela administração pública, para garantir que haja a realização daqueles valores que a Constituição Federal previu, né? Um Estado social, democrático, onde prevaleça a dignidade da pessoa humana, onde prevaleça o pluralismo político democrático. Tudo isso representa missões que a administração pública tem que abraçar e que, ao atender essas tarefas, todos nós seremos beneficiados. E com a sua avaliação a respeito da aparente burla ao ingresso no serviço público mediante concurso. Hoje em dia a gente tem terceirizados, tem até os comissionados, né, e tem os precarizados. Pois é, nós enfrentamos durante boa parte do século XX um grande desafio que foi universalizar o acesso igualitário aos cargos públicos. Isso a gente realmente conseguiu até determinado ponto, a gente conseguiu ter uma Constituição Federal que garante o acesso igualitário aos cargos e empregos públicos, e a gente viu que o concurso público se tornou um mecanismo que garantiu que as pessoas pudessem ter realmente condições de disputar as vagas ofertadas pelo Estado em condições de igualdade. Então, a ideia do mérito, num primeiro momento, foi muito bem aceita. O problema é que há duas questões que a gente não pode deixar de esquecer. São questões sociológicas que interferem na atuação da administração pública. A primeira é que nós vivemos em uma sociedade desigual e, então, quando a gente diz que todos concorrem em condições de igualdade, a gente tem que levar em consideração que isso aí, na verdade, é uma falácia, né? Porque temos grandes desigualdades na sociedade brasileira, né? Pessoas que têm uma condição social mais difícil, pessoas que não tiveram uma formação educacional tão boa quanto aqueles mais privilegiados. Então, o Estado tem que criar mecanismos, ações afirmativas, políticas públicas que garantam um acesso realmente igualitário. E aí, por isso que existem as cotas para pessoas com deficiência, as cotas raciais, e há outras iniciativas que garantem também essa maior igualdade na disputa. A outra questão sociológica que deve pesar é a constatação de que nós temos uma sociedade ainda muito patrimonialista, em que o cargo público é uma moeda de troca. Então, muitos gestores públicos fazem uso dessa moeda de forma ilícita, né? Colocam pessoas que não têm qualquer preparo técnico para exercer essas funções, tudo isso em detrimento do interesse da coletividade, que vai ter serviços públicos prestados por pessoas amadoras, sem qualquer preparo técnico. Então, a gente tem que vencer não apenas essa questão da disputa entre desiguais, a gente tem que equilibrar essa disputa, mas também a gente tem que moralizar o acesso aos cargos públicos. Em termos de direitos, quais seriam as distinções, se é que existem, entre os servidores públicos, né, e o empregado público? Bom, o servidor público é estatutário, ele é sujeito a uma norma criada pela própria entidade da qual ele faz parte. Então, se ele é servidor público estatutário municipal, ele está sujeito a uma lei do município da qual ele faz parte. É uma relação de direito administrativo em que todas as normas estão previstas na lei, né? É a administração pública que define essas regras ao encaminhar um projeto de lei ao legislativo, e não há, portanto, a possibilidade de uma negociação, de um contrato entre as partes envolvidas. Na relação de emprego público, estamos diante de uma relação regida pelo direito do trabalho, onde há um contrato de trabalho e haveria, portanto, essa possibilidade de negociação, de ajuste entre as partes.
De toda forma, apesar das diferenças, existem também semelhanças, como, por exemplo, o acesso via concurso público. A diferença mais marcante nesse aspecto é que, uma vez ao ingressar no serviço público, o servidor estatutário, após 3 anos, adquire estabilidade e o empregado público não tem essa condição de estabilidade, embora sua condição não seja tão precária como a de um empregado da iniciativa privada. E, de maneira geral, qual a sua avaliação sobre esse fato, essa circunstância de a gente ter 2 situações em relação à administração pública, né? O empregado e o servidor? Bom, o que a doutrina destaca é que a administração pública tem que ter uma certa flexibilidade e ela deve definir para questões, para situações que demandam uma maior estabilidade no exercício do cargo, uma maior independência. Para esses servidores, o ideal seria o regime estatutário, em que o servidor poderá atuar com uma maior independência em relação ao gestor público. Então, por exemplo, ele é um fiscal de tributos, ele vai poder atuar, fiscalizar as empresas, eventualmente autuá-las, multá-las, sem temer eventuais, digamos assim, represárias, perseguições, ele tem a estabilidade. Para outras funções, talvez isso não seja tão necessário. Então, por exemplo, no regime das empresas estatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, não haveria necessidade de um regime estatutário. Então, esses empregados estão sujeitos à normativa do direito do trabalho. Ok, vamos a um breve intervalo aqui em Contextualizando. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com o jurista Fábio Lins, ele que é especialista em direito administrativo. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o jurista Fábio Lins, de Lessa Carvalho. Professor Fábio, como especialista em direito administrativo, você poderia falar a respeito do assédio eleitoral no serviço público? Uma coisa que, infelizmente, está ficando, a cada eleição, está ficando mais constante, mais efetiva. Bom, realmente a gente tem uma sociedade que está passando por um processo de polarização, né? A gente sabe que temos muitas repercussões dessa polarização, inclusive na atuação da administração pública, né? Então, sem entrar nas questões de natureza mais eleitoral, que eu deixaria isso para um especialista na temática, né? Em relação à atuação dos servidores públicos, dos gestores que atuam como servidores, em cargos de direção, evidentemente que qualquer tipo de assédio, no sentido de coagir servidores públicos a fim de que tenham determinados comportamentos que excedem as atribuições do cargo, tudo isso é ilegal. Tudo isso configura ilícito de natureza disciplinar e que está sujeito a uma apuração, a uma sindicância, a um processo administrativo disciplinar e também, a depender do contexto, isso poderia ensejar também um ato de improbidade administrativa. Então, nenhum agente público pode coagir quem quer que seja, que esteja sob sua subordinação, seja numa relação de hierarquia, né, a tomar ter uma determinada posição política ou então a se filiar a determinado partido político, né? Isso seria considerado uma medida arbitrária, um ilícito administrativo, portanto, punível na forma da lei, no caso dos estatutos dos servidores públicos e também de acordo com a legislação da lei de improbidade administrativa. Esse assédio eleitoral se dá, no caso, no âmbito dos serviços públicos, justamente em relação àquelas pessoas que não têm estabilidade, que não têm segurança, né? Em relação aos efetivos não acontece tanto. Agora, comissionado, terceirizado, precarizado, esses sim são motivados, entre aspas, né, a participar de atos políticos, de carreata, de comícios, enfim. Sim, é exatamente por isso que a gente sempre defende a necessidade da gente garantir como algo prioritário o acesso a partir da figura do concurso público, uma vez que ele proporciona ao servidor público uma maior garantia de permanência no cargo, uma maior estabilidade, e isso é uma barreira, um escudo contra eventuais abusos por parte dos gestores que, por estarem ocupando cargos de direção, muitas vezes acham
que podem exigir de seus subordinados comportamento que estão além daquelas atribuições do cargo, né? Então, todas essas condutas, de fato, são mais frequentes quando a gente está no contexto de maior precarização do serviço público. É bom que se diga que isso acontece também, isso eu digo, o assédio eleitoral, também na empresa privada. Sim. Não é? Só que no serviço público, por conta da, digamos assim, da situação precária, né? Das pessoas que não são concursadas, não são efetivas, a pressão é muito maior. Sim, tanto num contexto público como no contexto privado, é ilegal coagir quem quer que seja a ter determinado comportamento de natureza política, a se filiar a algum partido, e isto realmente tem que ser objeto de uma intensa fiscalização pelos órgãos competentes, como é o caso do Ministério Público. Agora, voltando um pouco sobre os seus livros, né? Como é que se faz para adquirir esses trabalhos que você tem publicado? Bom, boa parte desses livros que eu tenho publicado nos últimos tempos, eu ainda tenho alguns exemplares comigo, então eu faço questão de distribuir, fazer os livros circularem, fazer com que as ideias cheguem aos leitores, e normalmente eu os vendo por um valor muito mais acessível do que os valores praticados pelas editoras. Infelizmente, no nosso país, o livro ainda é muito caro, né, por uma série de razões. Ter acesso ao livro ainda é algo para poucos, né, para privilegiados. Então, os livros que eu acabo adquirindo por ser autor e por ter acesso a um desconto maior, eu faço questão também de repassar esse desconto para os leitores. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo WhatsApp, por exemplo, que é o 8296623434, e a gente dá um jeito de entregar o livro aqui em Maceió. Para fora, para os estados, a gente remete via correio, né? Agora, também os livros estão disponíveis nas respectivas editoras. Eu tenho 5 livros na editora Fórum e mais ou menos uns 10 livros na editora Juruá. Então, essas duas editoras são as com as quais geralmente eu trabalho. A propósito, como explicar que num país com tanta deficiência na área de educação, eventos literários sempre resultam em grande sucesso? Por exemplo, a nossa feira literária, aqui patrocinada pela UFAL, né? Bienal, promovida pela UFAL. E recentemente, agora em São Paulo, aconteceu uma Bienal também estourada de gente. Sim. Como é que se explica isso? Eu diria que a sociedade, a população de forma geral, tem sede de cultura, sede de conhecimento, e essa sede muitas vezes é gerada pela dificuldade de ter acesso a tudo isso, né? Quando a gente priva alguém de alguma coisa, a pessoa acaba tendo realmente sede ou fome, né? E essa fome de conhecimento, essa sede de ter acesso à à leitura, tudo isso acaba repercutindo no sucesso dessas bienais, dessas feiras literárias, que de fato são oportunidades em que as pessoas até nos surpreendem quando a gente acha que a sociedade não se interessa, não tem gosto pela leitura. Na verdade, talvez a gente tenha que analisar por um ângulo diferente. O que eles não tiveram, muitas vezes, foi o verdadeiro incentivo para que esse hábito fosse cultivado. Uma vez proporcionando esses incentivos, facilitando o acesso à leitura, tudo isso acaba acontecendo de uma forma mais natural. E onde é que você busca inspiração para as suas obras? Bom, a gente normalmente escreve sobre aquilo que a gente gosta, né? Então eu tenho realmente procurado escrever sobre temas que me apaixonam. Então, por exemplo, ao escrever sobre Graciliano Ramos, sobre Pons de Miranda, sobre Nice da Silveira, eu procurei resgatar o legado desses grandes alagoanos, né? E como alagoano que sou, faço questão de divulgar, conhecer e divulgar esse legado. E aí, quando a gente começa a pesquisar, a gente se dá conta de novas histórias, novas situações, que a gente realmente tem uma verdadeira necessidade de compartilhar essas informações com o público. Então, eu acho que é a paixão realmente que move o escritor, porque sem ela você não conseguiria se privar do convívio com seus amigos, com a sua família, você não conseguiria ter que ficar horas e horas, dias, semanas, meses, se dedicando a um projeto que realmente, sem a paixão, nada disso aconteceria. Você chega a fazer pesquisa no exterior também ou apenas no âmbito? Sim, eu tenho tido a oportunidade em alguns momentos de realizar algumas pesquisas fora do país.
Eu fiz meu doutorado na Espanha, em Salamanca, e desde que voltei eu tenho procurado, até nas viagens que eu faço a lazer, né, dedico alguns dias, algumas semanas pelo menos, à pesquisa acadêmica, né? Isso tem contribuído para ampliar o meu horizonte de pesquisa. Tem em mente algumas publicações para o futuro? Sim, não, eu nunca paro de pensar no que está por vir, né? Então eu tenho interesse de fazer pesquisas ainda nessa linha de resgatar o legado de grandes personalidades do país e até fora do país, né? Então tem algumas pessoas como, por exemplo, Aurélio Buarque de Holanda, Jorge de Lima, aqui do estado de Alagoas. Fora daqui do estado, eu já pensei em escrever sobre Kafka, talvez seja o próximo livro, né? E quando ele faz, por exemplo, uma análise da burocracia, de como a burocracia atrapalha o dia a dia das pessoas. Então, esses projetos estão já em andamento. Bom, você ainda costuma promover excursões para o exterior? Excursões eu falo na área cultural. Sim, verdade. Esse é outro lado que eu tenho desenvolvido, né, já há alguns anos. Na verdade, desde 2012, tenho realizado, junto com a Transamérica Turismo, uma parceria que a gente chama de viagem cultural. Já foram 14 viagens para o exterior, para a América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia, né? Vários países a gente já realizou essas viagens, sempre procurando focar em aspectos culturais para permitir que essas viagens sejam realmente enriquecedoras, não apenas do ponto de vista gastronômico, do lazer, da diversão, mas também do ponto de vista cultural. Qual é a próxima? A próxima está já lançada, já está sendo comercializada, inclusive, vai ser em junho do próximo ano, 2025, vai ser para a Polônia e os países bálticos, que é a Estônia, Letônia e a Lituânia. E também a gente previu um opcional a Islândia, né, que é uma ilha lá do norte da Europa que tem despertado a atenção de muita gente que gosta de viajar. Bom, como presidente do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, quais têm sido as suas realizações? Bom, o IDA é realmente um ambiente que me permite reunir uma série de pessoas aqui do estado de Alagoas que têm determinadas afinidades, principalmente profissionais, né? As pessoas que gostam de direito administrativo aqui no estado se sentiam, de certa forma, órfãos, não sabiam como se encontrar, o que realizar. E aí, desde 2019, não apenas eu, evidentemente, mas um grupo grande, inclusive, para minha surpresa, de juristas aqui do estado, pessoas das mais diversas áreas, de advogados privados, advogados públicos, de promotores a juízes, né? Membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de diversos órgãos de controle. Todas essas pessoas passaram a fazer parte desse instituto, que tem promovido palestras, seminários. Já fizemos 2 congressos estaduais de direito administrativo aqui no estado. Ano passado realizamos aqui em Alagoas, junto com o IBDA, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o primeiro congresso brasileiro de direito administrativo aqui na nossa cidade de Maceió, que foi um congresso que ficou para a história porque foi o maior até então realizado, com mais de 2.000 participantes. Bom, para encerrar, que mensagem final você poderia deixar para o telespectador que está nos assistindo no que diz respeito a essa questão da cidadania em relação ao serviço público? Bom, eu diria que todos devem participar ativamente das questões que envolvem o Estado. Todo mundo aqui tem seus interesses individuais e deve buscar alcançá-los, mas também todos nós temos que exercer a nossa cidadania, que é a dimensão pública, né, da nossa existência. Nós convivemos em comunidade, nós precisamos dedicar parte de nossa energia, de nosso entusiasmo às questões que dizem respeito aos interesses coletivos. Ninguém vive só, todo mundo precisa participar, debater, discutir. Evidentemente, não precisamos exercer necessariamente uma atividade político-partidária, a gente exerce a nossa cidadania no âmbito civil mesmo, no âmbito das nossas relações sociais, podendo influenciar as decisões, fiscalizar a tomada de decisões por parte do Estado, e assim a gente consegue uma sociedade que tenha melhores condições de vida,
onde haja mais dignidade e respeito aos direitos. Bom, ao tempo em que a gente agradece ao jurista Fábio Lins pela sua presença aqui em Contextualizando, a gente diz que você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando deste domingo termina aqui. Um bom final de semana.